Bíblia Sagrada. Segundo Reis, capítulo 10, Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciões e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, cavalos e as cidades fortalecidas e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono o seu pai, e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciões e os aios, enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos, e ninguém poremos rei. Faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei. 70 homens estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos de rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cesto e lhes mandaram a Jezreel. E os mensageiros veio e lhes anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho de Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos ao saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Assim seja. Jeú encontra Jonadab e mata os servos de Baal. E partindo dali encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, e o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é, como o teu coração. E disse Jonadab: E então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro, e disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E juntou Jeú todos o povo, e disseram-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora a todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que falar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os seus servos de Baal.
Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhe tirou para fora as vestimentas, e entrou Jeú em Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disseram-lhe: se escapar algum dos homens que eu lhe entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, fere-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizestes em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizestes a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado em mandar com todo o coração da lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael, os filhos, em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manazitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, a Gileade e Ebazã. Ora, o mais dos atos de Jeú e tudo quanto ele fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar, e os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Assim seja.